Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu já estou com a voz um pouco rouca de tanto que eu já glorifiquei e que a presença foi maravilhosa. Quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias comigo em Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34. Amém, Jesus. Santo, santo és o teu nome, ó Pai. Deus de poder, Deus de graça. Irmãos, esteja atento à palavra de Deus. Busque absorver o máximo possível do que for ministrado. Deus tem nos exortado, Ele tem trazido palavras de exortação para o nosso conserto. Amém? Ezequiel capítulo 34, versículo 15 em diante. A palavra de Deus diz assim: Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós, outras, as ovelhas minhas, diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre cordeiros, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta teres bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim lhe diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Essa é uma passagem interessante. Quando nós iniciamos no início do capítulo 34, nós vemos o profeta Ezequiel, que profetizou durante o cativeiro babilônico, trazendo para o povo de Israel, aquelas pessoas que estavam ali no cativeiro, trazendo uma mensagem. E essa mensagem é uma mensagem de cobrança para as autoridades daquela época. A palavra de Deus nos diz aqui, né, que quando fala de pastores, né, naquela época ali no cativeiro, o que era considerado os pastores, naquela época eram os governantes, eram os sacerdotes, eram os reis, eram os oficiais, as pessoas que tinham obrigação de cuidar das pessoas. Só que não fazia, e Deus, através do profeta Ezequiel, nesse capítulo 34, ele começa a fazer cobrança. Ele começa a trazer um despertamento sobre aquelas pessoas, né? Porque a figura do pastor, ela foi desenvolvida ali somente na situação de fazer cobrança, porque quando fala de pastor, é alguém que cuida, é alguém que tem que dar direção. Só que ali nós vemos que as pessoas não estavam tendo direção, as pessoas não estavam sendo ajudadas, e às vezes nós não observamos que pessoas, quando fala de autoridade, quando fala de pastores, naquele tempo, né, o pastor em si era só o pastor de ovelha, não era um pastor de uma igreja. Então, quando essa referência está trazido como líderes, ela nos traz um despertamento que existe líder, né, tanto secular como os líderes cristãos. E Deus cobrou ali de uma forma geral. Ele trouxe
exortação de forma geral. Então, assim, ele cobrou tanto das lideranças secular como das lideranças religiosas, porque todos ali estavam deixando a desejar. Quando nós lemos esse Ezequiel, ele fala que os líderes ali, né, estavam comendo a lã, tirando a lã, comendo a carne, abusando da ovelha, ou seja, estava aproveitando de todas as situações das ovelhas, e Deus não estava satisfeito com isso. Porque a figura de pastor, a figura do cuidador, nós a encontramos ali no Salmo 23, né, que nós podemos ter essa referência de como Deus cuida de nós. Que o primeiro versículo diz ali, ó: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem uma diferença, né? Não é nada me faltará, é o Senhor não me faltará. Porque quando fala nada me faltará, a gente acha que vai ter tudo o que a gente quer, né? Não. A tradução ali é um pouco diferente. Então, quando nós lemos ali, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Então, nós entendemos que essa relação, essa ilustração, ela traz para nós uma referência. Mas aí alguém pode pensar assim, mas pastor, o senhor está falando lá do Antigo Testamento, o senhor está falando de Ezequiel, que profetizou para os judeus. Não, irmão, vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento, em João 10, né, nós vemos ali a figura de Jesus como pastor. Ele já começa falando, eu sou o bom pastor. Mas aí nós ainda podemos pensar, né, tipo assim, pastor, o senhor ainda está falando de Jesus, falando que ele é o bom pastor dos judeus. Não, mas quando nós lemos o versículo 16 de João 10, está escrito assim, ó: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Ou seja, está se referindo aos gentios, está se referindo ali aos gregos, os que não eram judeus, que somos nós, que pela misericórdia de Deus, né, pela graça de Deus, nós fomos alcançados. Quando nós vemos também em Atos, quando o apóstolo Paulo também, ele está ali falando com os presbíteros, né, de Éfeso, mas ele traz ali, ó, um versículo que diz assim, ó: atentai-vos por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo de Deus vos constituiu. O que eu estou trazendo para nós nessa noite, né? Esse texto de Ezequiel, ele traz uma descrição, fazendo uma comparação dos judeus como ovelhas, trazendo uma comparação que os próprios israelitas, né, possam parecer. E só que ele traz uma metáfora que ela pode hoje ser usada para nós como igreja. Porque dentro das igrejas nós temos hoje ovelhas fracas, pessoas que carecem, pessoas que necessitam, né? Ou seja, nós temos muitos crentes que hoje, assim, a gente olha para a pessoa, eles estão sem força, eles estão cansados, que a gente vê que eles estão caminhando, às vezes, pela misericórdia de Deus. Mas a gente vai fazer uma análise, por que eles estão andando e caminhando assim, a gente fala fraco pela misericórdia de Deus. É porque algumas dessas ovelhas que veio para a igreja, elas vêm em busca de algo. E a maioria das vezes esse algo é uma cura, esse algo é um objeto de valor, um carro. Eu vou lá porque Deus vai me abençoar. Enquanto nós fazemos isso, enquanto nós vamos para a igreja em busca de algo que não seja Cristo, nós vamos continuar vazios, nós vamos continuar doentes, nós vamos continuar fracos. Aí o próximo versículo fala assim, a próxima palavra fala, ovelhas doentes, né? São pessoas que estão na igreja e permanecem ainda doentes. Mas aí quando eu falo assim, as pessoas falam, não pastor, mas eu estou bem, estou só. Não, irmão, não é doença física. São situações que nos afligiam, que tinha sobre nós quando nós pertencíamos ao mundo. E nós vemos para a igreja, aceitamos a Cristo como nosso único Salvador, mas não nos permitimos uma mudança, não nos permitimos uma transformação. Aí o que acontece? Eu continuo mentindo. Eu continuo odiando. Não, eu não gosto de fulano. Nossa, mas eu queria tanto o carro daquele irmão. Nós continuamos caluniando. Nós continuamos fornicando, alguns adulterando, fofocando, às vezes até tirando pessoas da igreja. Isso é doença, isso é fraqueza. E nós como cristãos, nós não estamos observando. Esses dias atrás eu conversava com a pastora em casa. Nós estávamos quase que fazendo ali um debate teológico, porque nós falamos muito
de pecado. Nós falamos muito que combatemos, né, contra o pecado, porque algumas igrejas hoje não pregam contra o pecado, elas só pregam glória a Deus, aleluia, você vai ganhar. E não, irmãos, para nós ganharmos, para nós termos alguma coisa, além de primeiro nós temos que nos encher da presença de Deus, nós temos que nos libertar daquilo que tem tentado nos escravizar. Só que nós temos uma dificuldade muito grande. E nós falamos ali que às vezes nós ministramos, nós falamos, mas irmão, não pode prostituir, irmão, não pode mentir, irmão, não pode isso, mas tem tantos outros pecados que nós praticamos e que nós não falamos. Por exemplo, a gula. A gula é um pecado. A gula é um pecado. Se eu como em excesso, eu estou pecando. E às vezes nós não falamos contra isso, e às vezes eu que estou aí pecando esse tipo de pecado, eu estou querendo apontar para o outro irmão. Eu às vezes não tenho condição de falar do outro irmão, mas eu quero. E essas pessoas elas precisam ser medicadas, precisam ser enfaixadas, né? Porque essas pessoas, que às vezes pode até ser o seu pastor, que está em cima do altar, ele está doente. Se ele está fazendo isso, ele está doente. Porque o pecado, ele adoece a pessoa. Mas como assim, pastor? O pecado adoece. Quando nós vemos aquela passagem de Jesus ali no tanque Betesda, onde ele chega e pergunta para a pessoa que está ali, acho que há 38 anos, você quer ser curado? Ah, senhor, não tem ninguém que me põe lá dentro da piscina, lá do lado. Eu te perguntei se você quer ser curado, mas não tem. Você quer ser curado? Toma teu leito, levanta e anda, vai embora. Mais tarde Jesus vê ele e fala, você já tá bom, já sarou, né? Cuidado, não peques mais para não voltar ao estágio que você estava. Ou seja, o pecado ele traz enfermidades nas nossas vidas. O pecado nos adoece. Só que às vezes nós não observamos isso. Nós não olhamos para esse lado. Nós achamos que está tudo normal. E às vezes nós estamos doentes, irmão. Às vezes nós estamos enfermos. Enfermos da alma. Às vezes a nossa enfermidade não é aparente para o outro ver, mas se pergunta para o irmão, você tem orado? Ah, pastor, o senhor sabe como é que é, né? Mas não sei, irmão, como é que é? Ah, eu não estou tendo força. Ah, mas você não está bem? Você tem lido a Bíblia, irmão? Você tem meditado na palavra de Deus? Ah, pastor, eu começo a ler a Bíblia, me dá um sono. O que é isso, irmãos? É enfermidade, é doença da alma. É porque nós não nos limpamos, irmão. Nós nos despojamos, nos tiramos de nós todo o mal. Nós carregamos coisas com nós que nós guardamos como um pecadinho de estimação. Aquele que se às vezes a esposa falar para o marido, ou o marido falar para a esposa, nós temos isso em nós. Às vezes nós guardamos algumas coisas em nós que traz, né, algum sentimento. A palavra de Deus fala, né, que tem muitas ovelhas machucadas, né? Ou seja, são pessoas que por fora ainda estão muito machucadas. Mas por quê? Às vezes foi machucada aonde? Às vezes nós como crente, nós machucamos pessoas. Às vezes nós falamos aquilo que não precisa. Às vezes nós apontamos as coisas na hora errada. Mas como assim, pastor? Tem coisa que às vezes eu não posso falar aqui no altar com a igreja. Tem coisa que eu tenho que falar tete a tete com o irmão ou com a irmã. Porque às vezes tem pessoas dentro da igreja, quem deu novo convertido, que chegou agora, que dependendo do que o ministério ele vai embora e não volta mais. Mas o porém não é esse. O porém não é esse tipo de machucado que a gente faz nas pessoas. O porém é quando as pessoas não compreendem a palavra de Deus, não compreendem os mistérios de Deus. Mas tem crente que às vezes não machuca com a sua mão, mas não dá a mão para ajudar. A gente vê um exemplo clássico disso na Bíblia, está lá em Lucas 10, a partir do 25, quando fala do bom samaritano. É um homem judeu que descia de Jerusalém para uma outra cidade. Os salteadores o pegou, espancou, largou ele ali. Aí passou lá o sacerdote, fez de conta que não viu. Passou o levita, fez de conta que não viu. Aí veio o inimigo, vamos dizer assim, né, que era o samaritano, e socorre ele. Às vezes nós fazemos isso.
Às vezes aquilo que é obrigação nossa como cristão de apoiar, de ajudar, de dar o ombro, de ouvir a pessoa e nós... Ah, não, deve vir outro aí depois aí resolver, eu não dou conta agora não. Então nós fazemos isso. Nós machucamos pessoas com as nossas atitudes. Às vezes pessoas saem da igreja por causa de atitude nossas. E às vezes nós não entendemos, né? Como o filho pródigo, né? Ele saiu da casa do pai. Só que ele saiu porque quis. E alguns saem da casa do pai, às vezes porque nós machucamos. E como cristão, nós temos que, às vezes, rever os nossos conceitos, rever a nossa forma de conversar, de falar, rever as nossas atitudes, rever como que nós estamos agindo com o nosso próximo, porque isso traz uma situação que pode ser mais tarde cobrada de nós. Porque a palavra de Deus fala que nós vamos ser cobrados de algumas coisas. Porque tem cristão, né, que fala aqui da ovelha perdida. Isso é uma tristeza, irmãos, mas nós temos. O que representa uma ovelha perdida? São cristãos que se perdeu dentro da igreja. Mas como assim, pastor? Um espaço desse tamanho aqui, como que a pessoa perde? Perde dentro da igreja, irmão. Aqueles que vêm para a igreja só para cumprir, sabe? Se eu não me engano, o diácono Augusto falou sobre isso. Ele vem aqui na igreja, assim, no automático, chega aqui, assiste o culto, levanta e vai embora. Se você perguntar pelo que foi ministrado, ele não sabe. Aí ele só espera chegar o outro domingo, entendeu? Ele vive no automático. Ele não tem uma comunhão com Deus. Isso aqui, irmãos, é só uma, vamos dizer assim, um esquenta, uma prévia do que nós vamos passar na semana. A semana minha, ela tem que ser na presença de Deus. Na minha semana eu tenho que orar, eu tenho que jejuar. O cristão, ele tem que jejuar no mínimo 2 vezes por semana. Que seja 2 horas, 3 horas, até no horário do almoço, o horário que você der conta, mas tem que jejuar. O cristão tem que fazer um devocional todo dia, tem que ler a palavra do Senhor. O cristão tem que orar no mínimo, irmão, no mínimo uns 3 vezes ao dia, no mínimo. Uma oração cedo ali de agradecimento, uma oração ali na refeição e uma oração à tarde, no mínimo. E às vezes nós passamos dias sem ler a Bíblia. Às vezes nós passamos dias sem falar com o Pai. Não, irmão, eu fui lá na igreja, a pastora orou lá. Não, irmão, Deus quer ouvir você. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer que você fale com Ele. Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir a sua necessidade, a sua súplica. É você, esse acesso seu com Deus, ele não é proibido. O véu foi rasgado. Qualquer um de nós temos acesso a Deus através da oração. Nós podemos fazer isso. Só que tem pessoas que se perdeu. E essa exortação de Ezequiel 34, ela é para todos os cristãos, todos. Pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, diáconos, cooperadores, o irmão que só é crente. Ela é para todos, essa exortação. Todos nós, sem exceção. Não, pastor, eu não fui ungido, eu não sou... Não tem isso não, irmão. É para todos. Essa cobrança do profeta Ezequiel, que era sacerdote, virou um profeta, é para todos nós. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que tomar a nossa cruz e seguir, nós temos que ser imitadores dele. Se ele deu a vida pela igreja, será que eu estou dando pelo menos um pouco de mim para a igreja? Quando eu digo igreja, irmão, eu não estou dizendo a igreja física, parede, eu estou dizendo corpo de Cristo. Será que nós temos nos preocupado com nossos irmãos? Será que nós temos preocupado com o nosso semelhante, com o nosso próximo? Ou será que eu estou vivendo só para mim? Se eu estou vivendo só para mim, não é isso que Deus quer de mim. Não é isso que Deus espera do obreiro. Porque às vezes, irmão, nós estamos vivendo, igual eu falei, no automático, de vir para a igreja, mas eu não sei nem o que está acontecendo na minha casa, eu não sei o que está acontecendo na igreja, eu estou indo. Ah, minha mulher me chama, eu vou. Não, meu marido me chama, eu vou. Não, irmão, não faz isso não. Nós vamos ser cobrados.
Nós vamos ser cobrados por Deus. Aí a pergunta é: o que você tem feito, o que eu tenho feito de relevância dentro da casa do Senhor? Qual é a contribuição que eu estou deixando? O que eu tenho feito, irmão? Qual a relevância? Qual a contribuição? Porque hoje nós encontramos um grande problema nas igrejas. Que às vezes, né, o pastor fala, ele às vezes até compra briga, arruma problema. Mas a palavra de Deus fala, né, que existe ovelhas gordas. O que é uma ovelha gorda dentro da igreja? Os irmãos sabem o que é uma ovelha gorda? Só que essas ovelhas gordas, elas não atrapalham às vezes só a igreja, né? Elas atrapalham dentro de casa, elas atrapalham no local de trabalho, elas atrapalham no colégio, elas atrapalham na vizinhança. Aonde essa ovelha gorda vai, ela causa transtornos. Ela faz coisas que, às vezes, né, pode machucar pessoas ou tirar pessoas da igreja. Mas o que é uma ovelha gorda? Uma ovelha gorda é um crente orgulhoso, que só pensa em si, que só pensa em aproveitar do próximo. Ele não se doa, ele não cede. E nós temos isso, irmãos. Nós temos pessoas que são orgulhosas, pessoas que acham que é só ele, que é ele de novo, é eu outra vez, é eu novamente. Tem pessoas que às vezes não conseguem, né, pensar na coletividade, ele acha que ele é o melhor. Irmão, o testemunho dele é horrível. A gente vê, fica triste com pessoas dessa forma. Tem cristãos assim. O que eu estou fazendo aqui não é expor, não, irmão, é chamar a nossa atenção para que haja mudança em nossas vidas. Para que haja uma mudança. Porque se não houver essa mudança, nós vamos ser tratados. Nós vamos ser corrigidos. E queira Deus, né, que nós venhamos ser tratados e corrigidos e consigamos alcançar a salvação. Queira Deus. Que a palavra de Deus fala que tem umas ovelhas que são tão fortes, né? Que aqui fala o versículo 16, ó. A perdida buscarei, a desgarrada eu ligarei e tal. E vai mais para frente o Senhor fala assim: mas a gorda e a forte destruirei. Por quê? Porque essa gorda e essa forte, ela às vezes estraga a igreja do Senhor. Porque às vezes nós pensamos, né, que tipo assim, eu vou fazer isso não vou ajudar nisso não vou ajudar o pastor não. Não, irmão, vocês não estão fazendo para mim. Da mesma forma que eu não estou fazendo por vocês. Eu não estou fazendo por vocês. E quando vocês fazem alguma coisa, quando vocês ajudam o irmão da igreja, quando vocês, qualquer situação de ouvir, de carregar, de contribuir, vocês não estão fazendo por mim. E quando eu faço isso também, eu não estou fazendo por vocês. É um compromisso que eu fiz com Deus. Esse compromisso de vocês tem que ser com Deus. É por isso que eu exorto, é por isso que eu cobro de mim mesmo. Eu cobro de mim. Eu estou quase ao ponto, né, de chegar igual o apóstolo Paulo, me esmurrar para que eu consiga viver a plenitude do evangelho do Senhor. Porque eu tenho medo, irmãos. Eu tenho medo de subir no altar, de eu ministrar a palavra do Senhor e ficar para trás. Porque às vezes, né, eu posso pensar que não, para mim já está tudo legal, já está tudo ótimo, excelente. Eu posso deitar, eu posso relaxar, posso não, irmão. Eu tenho que orar, eu tenho que me consagrar, eu tenho que me colocar na presença de Deus, eu tenho que buscar. E assim é com cada um de nós, irmão. Não é eu porque eu sou pastor, não. Nós somos todos ovelhas do mesmo banho de Cristo. Nós vivemos o mesmo aprisco. Então nós temos que ser advertidos, nós temos que entender. Porque essa palavra aqui, ó, quando eu li essa passagem meditando, eu fiquei me lembrando que eu falo muito de Mateus 6, daquela passagem onde Cristo fala lá que as pessoas, os cristãos vão dizer lá, né, que Senhor, eu profetizei em teu nome eu fiz milagre, eu expulsei demônio. Ele fala: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Agora olha o que ele fala aqui: eu as destruirei. Uma palavra dura para nós, irmãos. Uma palavra que nos chama, nos convida a mudar o nosso modo de vida, mudar o nosso caminho, mudar o nosso itinerário.
Porque às vezes nós estamos vivendo, irmão, no automático. Nós não podemos viver no automático, irmão. Nós temos que cada dia ter uma diferenciação. Cada dia nós temos que orar mais. Cada dia nós temos que buscar mais a presença de Deus. Porque senão nós corremos o risco de nos transformar nessas ovelhas gordas. Essas pessoas que ao invés de contribuir, ao invés de ajudar, de agregar pessoas à casa do Senhor, nós vamos tirar. E se nós fizermos isso, nós vamos ser cobrados, irmãos. O pastor vai danar comigo? Não, irmão, quem dera. Quem dera fosse o pastor que sentasse com você e chamasse você para conversar. Não, não é o pastor. É o próprio Deus. É o próprio Deus quem faz essa advertência para nós. Porque às vezes nós queremos, irmãos, ser mais do que um outro. Às vezes nós não queremos nos colocar na posição de servo. E a palavra de Deus fala que para nós sermos servos, para nós servirmos. Olha o exemplo que o mestre Jesus deixou. Ele chegar ali para tomar a refeição, e ele pega uma bacia, coloca ali, pega uma toalha, coloca sobre seus ombros, cinge os lombos, né, que é pegar aquela roupona grande deles, amarrar na cintura. Vem de um por um aqui que eu vou lavar os pés de vocês. Mas como assim? O senhor, mestre? Aquilo era a função de servo. Quando chegava alguém na casa dos senhores, o servo tinha que lavar os pés. Aí Cristo vai e faz aquilo lá. Para quê? Para nos ensinar que se Ele fez, nós temos que fazer. E às vezes nós não queremos servir, nós não queremos ajudar, nós não queremos auxiliar. Aí a pergunta para mim e para você nessa noite é: nós temos cuidado das ovelhas do Senhor, cuidado um do outro? Nós temos auxiliado isso? Nós temos vivido dessa forma? Porque a palavra de Deus fala que Deus vai tratar com as ovelhas gordas. É até interessante uma analogia nesse sentido, né? Uma floreação, né? Vamos dizer assim, uma forma da gente exemplificar. Quando fala de uma ovelha gorda, aquela ovelha capaz de estar ali só com a perninha cruzada, só comendo, né? Não está trabalhando, está só comendo. Nem caminhar não caminha. E não é isso que Deus pede. Não é isso que nós somos exortados como ovelhas gordas. A pergunta é: nós estamos sendo ovelhas gordas na igreja? Nós estamos sendo ovelha gorda no nosso lar, no nosso local de trabalho? Nós estamos auxiliando? Nós estamos dando um testemunho bom ou um testemunho ruim no nosso local de trabalho? Às vezes nós não sabemos, né? Rapaz, o que o povo aqui pensa de mim? Eu já ouvi uma pessoa falar para mim que ele chamou um parente dele para ir na igreja e falou: você tá louco? Passei igual você? Misericórdia. Então, pessoas que não têm testemunho, às vezes se diz cristão, estão sujando o nome de Cristo. Pastor, mas o senhor está falando assim, só é perfeito? Não, irmão, não sou perfeito não, mas eu procuro me policiar. Quando a gente fala policiar, é nos corrigir, entendeu? Eu procuro me corrigir o máximo possível. Eu não sou perfeito, vocês podem ter certeza disso, eu tenho falhas. Mas eu tento de todas as formas ser bom pastor, ser bom marido, ser bom pai, ser bom filho, ser bom companheiro, ser bom amigo, respeitador. Isso é obrigação. E nós temos que fazer, porque às vezes nós não queremos. Né? Agora, já pensou o pastor chamar alguém para a igreja e falar assim: na sua igreja você está louco? Vou nunca. Então nós temos, irmãos, que observar, olhar para dentro de nós, olharmos para dentro de nós. Eu não tenho que esperar que a minha esposa aponte o dedo para mim e aponte os meus defeitos, os meus erros. Eu tenho que descobrir os meus erros, os meus defeitos. Eu tenho isso. Eu tenho que descobrir, eu tenho que fazer isso, eu tenho que buscar. Eu sou nervoso, eu estresso assim rapidão. Só você vê que vai estressar, muda o assunto, sai de perto. É obrigação minha. Tem situação que todo dia eu tento mudar um pouquinho em mim, irmão, todos os dias.
Eu tenho pavor quando eu chego no corredorzinho de casa, assim, que eu vou, eu olho, tem um chinelo ali no meio do caminho, não tem nem um pé dentro dele. Antigamente eu pegava ele e chutava pro quarto lá da pessoa. Hoje eu vou lá, pego ele, vou lá e ponho. Lá no quarto, põe com as mãos arrumadinhas, sabe pra quê? Pra quebrantar eu. Tem coisas que acontecem na nossa vida, tem coisas que acontecem na nossa casa, tem coisas que acontecem no nosso trabalho perto de nós, que a gente fala assim, mas Senhor, irmão, é para tratar você. É você. É nós que às vezes estamos sendo tratados. Só que às vezes nós não compreendemos, nós estressamos, nós ficamos nervosos. Eu falo, irmão, é tratamento. Tratamento. Eu tenho situação que acontece assim, que eu falo, Senhor, o Senhor está brincando comigo, eu não aguento esse tanto não, pai. É tratamento, irmãos. Eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu era, eu sei que Deus tem que me tratar para ver mudança, para ver transformação em mim. Eu sei que do jeito que eu era, eu não agradaria a Deus de forma nenhuma. Então tem todos os dias que mudar um pouquinho. E essa mudança, ela vem dessa forma. Eu fui arrumar um carro, acho que foi sexta-feira, trocar uma peça lá. Aí cheguei, parei o carro lá e um jovem de 21 anos chegou e me beirou. Aí vou abreviar, ele conversou muito. Ele, o senhor viaja muito, o senhor isso, o senhor aquilo, o senhor é aposentado. Eu falei, eu sou aposentado. Ele, não, mas o senhor é novo. Eu falei, não, eu tenho 59 anos. Aí o jovem, como é que é que é? O senhor tá com a carcaça conservada, né? É o palavreado dos jovens, né? Aí ficou ali conversando, mas a moral da história falou assim: o que o senhor me daria de conselho? Eu falei, opa, agora, né? Falei, o que você faz da vida? Ele falou, só estou trabalhando aqui. Eu falei, não, primeiro vou começar com você pela parte, né, do mundo secular. Você tem que estudar e se profissionalizar, certo? Eu falei, mas como que eu encontro isso? Eu falo, primeiro deixa eu te falar. Para você ter dedicação nos seus estudos, para você ter dedicação na sua casa, primeiro você tem que se preencher. Mas como assim? Eu falei, deixa eu te falar, antes que se assusta, eu sou pastor, tá? Ah, é, senhor é pastor? Eu falei, minha mãe é crente. Eu falei, por que você não está na igreja? Não, pastor. A gente chega lá na igreja, aquelas pessoas tudo torta, tudo fazendo coisa errada. Isso é um testemunho de um filho de um crente. Tudo fazendo coisa errada, você não vê mudança nas pessoas, não vê transformação. Eu falei, irmão, deixa eu te falar. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, infelizmente, a probabilidade de não ser salvo. Sabe por quê? Porque eles foram para a igreja em busca de algo e não de alguém. Então eles permanecem ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas permanece vazio. Aí eu dei um testemunho rapidinho para ele. Falei, olha, quando eu consegui comprar esse carro aqui, eu cheguei em casa, tirei umas 2 fotos com o carro, né, que eu fui buscar em Goiânia lá e tal, e a esposa tirou uma foto, e eu falei, agora eu vou começar a juntar dinheiro para me trocar de carro. Não tinha nem pago o carro, irmão. Sabe o que é isso? Falta do preenchimento aqui. Quando você não é preenchido com Cristo, você não tem contentamento. Você não tem contentamento. Te dá uma camisa, você quer outra. Te dá um sapato, você quer 2. Entendeu? Te dá um carro, você não, mas eu não queria esse não, eu queria um maior. Pai, lembra de quando você andava de a pé? Lembra de quando eu jogava bola, descalço, que arrancava o dedo? Hoje você está calçado. Não. Nós sempre queremos mais. Por quê? Falta de contentamento. Então fui explicar para ele que a primeira coisa que ele tem que colocar dentro dele, porque assim, ele está buscando uma série de coisas, mas não está conseguindo ter prazer. Ele falou que já fez uma porção de coisa no mundo. Eu falei, não, para. Eu falei, você já viu aquelas pessoas que saem sexta-feira e bebe sexta, sábado, domingo, o que eles fazem segunda? Está endividado, porque gastou o dinheiro que ia pagar a conta, de ressaca, cabeça doendo. Aí o que ele faz? Trabalha a semana inteira para beber no outro final de semana de novo. Que é isso, gente? Isso é vida? Falta de quê? Contentamento. Não tem um preenchimento dentro de vocês. Não tem. Quando a gente começa a ter um contentamento da parte de Deus, quando a gente começa a entender os propósitos de Deus na vida da gente, irmãos, é uma mudança, uma transformação. O meu maior prazer aqui na terra está dentro do meu lar, dentro da minha casa. Entendeu? Do lado da minha esposa, do meu filho, isso é o meu prazer.
sentar no meu escritório ali, ler uma palavra de Deus, ler um livro, isso para mim é prazer. E antigamente eu não tinha paciência. A coisa mais difícil era me achar em casa. Por quê? Falta de contentamento, a gente não contenta com nada. Então a gente tem que aprender a buscar mais de Deus, para que nós não venhamos a ser transformados nessa ovelha gorda, para que nós não venhamos a ser transformados nessas pessoas que só faz mal para os outros. Pastor, mas eu não tenho interesse de fazer, não, a gente não faz mal para os outros porque a gente quer, não, é as nossas atitudes. Que às vezes se eu for um homem sem educação, aí minha esposa fala lá da cozinha, o almoço está pronto, depois eu vou. Eu respondi ela assim, por quê? Hã? Porque eu sou sem educação, é porque eu sou grosso, é porque eu não me policiei. Então nós temos que aprender a viver. Viver no nosso local de trabalho, viver com a nossa família, viver dentro da igreja, para que nós não venhamos a nos transformar numa ovelha gorda. Que às vezes tem uma ovelha gorda dentro de casa, sabe? O marido que quando ele chega em casa, a mulher fala, meu Jesus, já chegou. Ou vice-versa. Isso é ovelha gorda, irmão. São pessoas que não traz prazer, a companhia deles não te satisfaz. Você não tem desejo de estar perto dele. Eu falo isso, irmão, com temor, porque assim, eu sou muito família. Eu falo de família, eu gosto de família. Eu gosto de ver família unida, família restaurada. E às vezes nós estamos vivendo de uma forma, como eu disse, essa ovelha gorda dentro da gente, trazendo transtornos familiares, trazendo complicação nos lares. Tem muita situação nas nossas vidas que tem que ser tiradas, que tem que ser canceladas. Eu estava... Lá em casa tem 2 ambientes, né? Onde a gente lê, onde a gente estuda. Eu estava no ambiente de fora, lá da área, orando, falando com Deus, clamando sobre famílias, sobre o que fazer, o que ministrar, o que trazer. E o Senhor falava comigo. Tem um mal que está afligindo algumas famílias, eu creio que não são todas, até peço a Deus que não seja. E o Senhor pediu para que hoje nós fizéssemos uma oração relacionada a vícios. Porque às vezes, antigamente, quando falava de vício, a pessoa pensava álcool, cigarro ou droga, né? Não, irmãos. Não é só esse tipo de vício. Existem muitos outros vícios. E o Senhor falava comigo que é para fazer uma oração para vícios que têm aprisionado pessoas. E eu vou cumprir, eu vou fazer essa oração. Eu quero convidar a igreja a se colocar sob vossos pés. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, não vou expor ninguém, mas o Senhor foi falando comigo. Tem pessoas que estão viciadas no tigrinho, viciadas em jogo de celular, jogos de videogame, pornografia em celular, aposta de modo geral, estão perdendo dinheiro que poderia ser aplicado dentro da sua casa, com você, no seu lar, comprando uma roupa, e você está perdendo em jogo. Pessoas com vícios em redes sociais, que às vezes as coisas de casa atrasam. Às vezes você não tem tempo para conversar com o filho, com a esposa ou com o marido, porque está ali na rede social. Isso é vício. Isso é vício, irmãos. Tem vícios ocultos, que eu não vou citar aqui o nome, mas sábado que vem, em nome de Jesus, nós vamos falar sobre eles. Ou que estiver ali só homens, né? Eu creio que a pastora também vai falar. O vício da fofoca, que a pessoa às vezes fica sabendo de alguma coisa, ou ouve alguma coisa, e não consegue matar, morrer aquele assunto ali na pessoa. Eu tenho que falar para alguém, gente. Misericórdia, irmão. Não deixa seus pés te levar para essas coisas, não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não aceita isso na sua vida, não. Isso é muito triste. É triste.
Tem lares que estão em confusão, com muitas contendas, correndo risco de ser destruído. Quando a gente fala destruir lar, é tipo assim, o marido ou a esposa tá ali, ó, o dia inteirinho na rede social, aí um fala com o outro, não responde. Um pede o outro para fazer alguma coisa, não responde. Por quê? Porque não pode. Tá a ponto de separar. Você que tem uma situação dessa, eu não estou pedindo para ninguém vir aqui à frente, não estou pedindo para ninguém falar, pastor, eu faço, se quiser depois conversar, quiser auxílio, quiser conversar, quiser orientação, eu auxilio, eu oriento. Eu, há muitos anos atrás, alguns aqui devem lembrar, existia um tal de Orkut. Eu morava uma esquina do meu local de trabalho, onde eu tinha um computador. Um dia a esposa danou comigo, 9 horas da noite, falou, tenho que ir lá colher minha fazenda. Não ganhava e nem pagava nada, mas tinha que ir lá. Ela falou, você tá brincando comigo, né, homem? Você não vai sair de casa, você vai lá no computador, ligar um computador para colher a fazendinha. Não, que senão se treinar perde. Isso é vício, irmão. Entendeu? 9 horas da noite, você em casa descansando, aí você vai lá, 2 esquinas no seu computador lá do serviço, ligar para colher a fazendinha do Orkut. Tem pessoa que fica ali naquele joguinho de... Aquele negocinho vai descendo lá, aquelas bolinhas, não sei o quê. A esposa fala para ele assim, o almoço tá pronto, filho. A casa tá pegando fogo. Fulano morreu. Misericórdia, irmãos. Misericórdia mesmo, de verdade, em nome de Jesus. Se você tem, irmão, em nome de Jesus, se você tem uma situação dessa na sua vida, pede agora para Deus. Eu vou estar orando pela igreja. Pede para Deus tirar isso de você. Isso está atrapalhando a sua vida. Isso está te afastando de Deus, te afastando da sua família. Está afastando, irmão. Vigia. Tá? Curve suas cabeças em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, o Senhor falou comigo nessa tarde, Pai, a respeito de situações que têm trazido discórdias, situações que têm trazido contendas, têm trazido gastos sobre as famílias dos teus filhos, Pai, sobre lares, Pai. Pai, pessoas que estão sendo manipuladas pelo inimigo, pessoas que estão com comportamento nervoso, irado, porque às vezes tem que abandonar ali aquele jogo, aquela situação, para poder fazer algo. Pai, nós estamos agora diante de Ti, Pai, desarmados, Pai, com o coração quebrantado, Pai. Pai, nós estamos diante de Ti pedindo que a Tua poderosa mão, Papai, esteja sobre os Teus filhos, Pai. Pai, sobre a mente, sobre o coração de cada um, Papai. Pai, nós queremos te pedir que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor vai repreendendo, Pai, o Senhor vai cancelando, Pai, vai tirando, Pai, vai colocando, Pai, por terra, Pai, Pai, vai desraigando, vai arrancando, Pai, esses vícios, Pai, vai tirando, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, Pai, isso que tem tentado destruir famílias, destruir lares, Pai, Pai, pessoas que estão agora, Pai, viciados em redes sociais, Pai, em jogos, Pai, jogos onde às vezes até joga apostado, perde proventos, Pai, Pai, nós queremos te pedir em nome do Senhor Jesus, vai libertando, Senhor, vai cancelando, Pai, em nome do Senhor Jesus, repreende, ó Pai, repreende, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai, todo vício, Pai, todo vício oculto, Pai, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que esse demônio agora caia por terra, Pai, que essa influência negativa agora seja cancelado, Pai, cancelado em nome de Jesus, Pai, vai cancelando, vai repreendendo, Pai, vai revogando esse mal, Senhor, Pai, é pelo Teu santo nome que nós clamamos, Pai, Pai, que os corações dos Teus filhos estejam abertos, que a mente dos Teus filhos estejam abertos, Pai, para ouvir a Tua palavra, Pai, para entender a Tua palavra, Pai, e para colocar em prática, Pai, Pai, que os Teus filhos estejam saindo da inércia, Pai, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, aqueles que estão fazendo agora o compromisso com o Senhor, Pai, estão falando com o Senhor, Pai, que eles têm isso na mente deles, esse desejo no coração, Pai,
Pai, desejo de jogar, Pai, desejo de ficar o tempo todo na rede social, Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, vai libertando, Pai, vai tirando essa influência negativa da vida deles, Pai. Pai, é pelo teu santo nome que nós clamamos, é pelo teu santo nome que nós pedimos, Pai, sabendo que o Senhor pode todas as coisas, Pai. Nós te clamamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, vai libertando o teu povo, Pai. Vai tirando da escravidão, Pai. Vai tirando dessa opressão, Pai. Pai, é pelo teu santo nome que nós clamamos e pedimos, Pai. Revoga, Pai. Cancela, Pai. Repreende, Pai. Repreende em nome do Senhor Jesus, Pai, esse mal, Pai, na vida dos teus filhos, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, traga na mente deles, Pai, o discernimento, Pai. Traga na mente deles, Pai, a orientação, Pai. Pai, que eles possam, Pai, ser capazes de trocar, Pai, esse tempo de rede social, esse tempo de jogo, Pai, esse tempo de coisas que não prestam, Pai, em oração a Ti, Pai, em diálogo com o Senhor, Pai, em leitura da Tua palavra, Pai. Pai, que eles possam ser conduzidos pelo Teu Santo Espírito, Pai, para que haja, Pai, uma diferença, para que haja uma situação, Pai, para que haja uma melhora na vida de cada um, Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, transforma, Pai, as mentes, Pai, transforma os nossos corações, Pai, para que nós possamos, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, ser liberto, Pai, desse mal que tem tentado, Pai, destruir lares, destruir famílias, Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmão, o Senhor está falando comigo que às vezes nós pensamos que o inimigo, que não é daquele jeito que o povo pinta, de chifre, azul, de rabo, não. Mas a gente às vezes pensa que ele vai chegar e colocar as coisas na nossa mão. Não. Ele só sopra no seu ouvido, para que nós venhamos a fazer coisas ou nos envolver em situação que nos afasta da presença de Deus. Ah, mas eu estou na igreja. Não, não interessa. Ele não quer saber onde você está. Você pode permanecer na igreja, você fazendo o que ele quer. Esse é o porém. Não, mas eu vou passar o dedo aqui só 10 minutos. Cuidado, irmão. Cuidado. Você está sendo enganado. Não estou aqui falando, proibindo você de entrar numa rede social, não. Mas o que você fizer, faça ciente que Deus está vendo. Se você trocar o seu momento para com Deus por uma rede social ou por um jogo, é você e Deus. Pode chegar um momento em que você vai dobrar o seu joelho, vai clamar a Deus e Ele vai virar as costas. E vocês sabem que biblicamente Ele faz isso. Amém? Que nós possamos entender, irmão, quando Deus está falando conosco. Deus nos exorta, Deus nos orienta, Deus nos adverte. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por este momento para nós irmos para casa, irmão. Amém, Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por este momento, por essa oportunidade, Pai. Oportunidade de estarmos reunidos, Senhor. Reunidos para glorificar o Teu santo nome, para sentir a presença do Senhor, para ouvir a Tua palavra, Papai. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por o Senhor nos permitir ser servos do Senhor, por o Senhor nos permitir caminhar de acordo com a vontade do Senhor, por o Senhor estar presente no nosso dia a dia, presente em nossas casas, presente no nosso local de trabalho, presente aonde quer que nós vamos, Pai. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por ser um Deus que tem cuidado do Teu povo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, Pai, nos tira da inércia, Pai, tira de nós a preguiça, Pai, tira de nós, Pai, para que nós possamos ser despertados, Pai, a orar, a ler a palavra do Senhor, a jejuar, a estar mais na presença do Ti, Papai. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que a Tua poderosa mão esteja sobre cada lar, cada família aqui representada, seja agora alcançados pelo Senhor, Papai. Encha-os da Tua presença. Aqueles que não estão aqui, que o Senhor os alcance, Pai. Alcance em seus lares, levando bênçãos, Pai. Protegendo, guardando. Nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares. Nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento.
E que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Quantos creem, digam amém.